em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Senhor, que os nossos ouvidos venham estar sensíveis para ouvir e receber a Tua palavra, Senhor. Senhor, que nós possamos estar atentos para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem ministrar nas nossas vidas, Senhor. Fala aos nossos corações, que o nosso coração seja como a terra boa, que está pronta e preparada para receber a Tua semente, que é a palavra, Senhor. Que ela venha germinar, que ela venha crescer, que ela venha render bons frutos, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, levando a Tua palavra para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Amém? Amém. Você vai acompanhar pelo celular, pela Bíblia, por onde os irmãos quiserem estar acompanhando. Amém? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Amém? Somente até aí. A gente tem caminhado durante as quintas-feiras pelas funções do Espírito Santo. A gente tem conversado, a gente tem conhecido quais são as funções do Espírito Santo. A gente já caminhou por 4 quintas-feiras, a gente já conheceu 4 funções, e essa é a quinta função, o Espírito Santo como nosso intercessor. E muitas das vezes é mal interpretado. A gente muitas das vezes acha que simplesmente a gente chorar para o Senhor no momento vai expressar. Não, esse texto ele está dizendo que é o Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis. E esse texto eu escolhi exatamente essa tradução porque no original gemidos inexprimíveis quer dizer sem palavras. O Espírito Santo ele está gemendo em nosso favor a Deus sem palavras. Mas se nós vermos no versículo 27, ele vai falar que Deus, o Pai, ele conhece o coração de cada um. Ele sonda o coração de cada um. E por isso ele sabe, ele consegue interpretar os gemidos que o Espírito Santo está fazendo. Então, o Espírito Santo, ele é nosso intercessor. Ele constantemente está interpretando, ele está intercedendo ao Pai por nós. Porque no início desse texto a gente consegue ver que ele mesmo, Paulo, falando da carta aos Romanos, amém? Paulo falando na carta aos Romanos, ele diz que nós não sabemos orar, que nós falhamos no orar, nós não sabemos pedir. Um texto muito conhecido também, eu vou até ler para os irmãos, ele é o próximo texto, depois desse. Ele diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses anos atrás, quando vocês não estavam lá em casa, a gente estava conversando sobre algo que aconteceu. Porque muitas das vezes a gente usa esse texto, a gente fala esse texto, a gente menciona esse texto no dia a dia, mas a gente, na maioria das vezes, é difícil lidar com esse texto. É difícil compreender, porque no momento da dificuldade, no momento da aflição, na maioria das vezes, a gente não consegue simplesmente aceitar que aquilo lá está nos desagradando, aquilo lá está interferindo. E esse tempo atrás eu estava conversando com vocês sobre algo que aconteceu há algum tempo atrás. Uma mulher estava saindo para ir para o serviço, e essa mulher veio simplesmente um pombo e fez cocô na cabeça dela. E veio um pombo e fez cocô na cabeça dela. E ela era recepcionista de hotel. A roupa dela era toda branca. Ela tinha que ir para casa se trocar. E aí ela foi para casa se trocar de roupa. Nesse processo de ir para casa, ela acabou se atrasando em torno de 1 hora. Ela se arrumou, tomou banho,
O hotel que ela trabalhava era uma das torres gêmeas. O momento em que ela estava indo para casa, a torre tinha sido atingida. Provavelmente, se essa mulher era uma cristã, naquele momento ela estaria clamando: Senhor, que eu não me atrase. Senhor, Senhor, que eu não me atrase, que eu consiga chegar a tempo do nosso serviço. E nesse mesmo instante, provavelmente o Espírito Santo estaria intercedendo por ela com gemidos inexprimíveis. É nesses casos que o início do texto fala: nós não sabemos pedir. Se nós vemos, o Espírito Santo ele intercede segundo a vontade de Deus. Não é segundo a nossa vontade. Porque nós colocamos vários projetos em pauta, nós colocamos vários projetos que nós queremos fazer. Mas não é segundo a nossa vontade, é segundo a vontade de Deus. E assim como aconteceu na vida dessa mulher, muitas vezes é pneu furando e a gente não sabe explicar. Muitas vezes é celular descarregando do nada e não toca o despertador. Só tem várias coisas que acontecem e a gente não sabe explicar. Só que no momento em que acontecem essas circunstâncias, é difícil a gente lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E é nesse momento que o Espírito Santo está intercedendo por nós. Ele está orando com gemidos inexprimíveis. Se a gente for levar, é algo tão interessante a gente pegar a fundo esse texto de Romanos, porque esse texto ele fala tanto sobre gemidos, que o texto inteiro está falando sobre gemidos. Aqui é o Espírito Santo intercedendo por nós, mas antes disso, fala sobre a criação, o quanto Deus gemia ao fazer a criação, o como ele gemia na criação, e logo após vem também o quanto a criação, toda a criação, está gemendo para que se levante um homem e uma mulher de Deus dispostos a fazerem a obra de Deus. E logo em seguida fala sobre o Espírito Santo gemendo em palavras, sem palavras, sem explicação. Será que a gente vamos tentar entender? Quantas vezes aconteceu com a gente, comigo acontece direto, aquela aflição, aquele apertar no coração, e aí eu vou lá falar com o Senhor e daí eu começo: Jesus, mas será que é isso mesmo? Eu não sei explicar para o Senhor o que eu estou sentindo. Eu não sei explicar para o Senhor o que eu estou querendo. Em Tiago, capítulo 3, capítulo 4, fala assim: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhe dará prazer. Muitas das vezes, a gente não está precisando daquilo que a gente está pedindo. Muitas das vezes, nós não estamos em uma situação de nós estamos pedindo apenas para o nosso prazer, como esse texto fala. A Bíblia fala que nós somos apenas usados para elevar o nome de Deus. Pastor Romão, ele costuma colocar o filtro das nossas orações, o filtro dos nossos pedidos, para saber se realmente aquilo é algo do Senhor. Primeiro filtro: Deus vai agradar a Deus? Segundo filtro: é da vontade de Deus? E por último, a gente tem que ver se aquilo lá vai glorificar o nome de Deus e se aquilo vai ajudar outras pessoas. Se aquilo vai elevar o nome de Deus, é da vontade de Deus, eu realmente quero aquilo, e se aquilo vai ajudar outras pessoas. Porque muitas das vezes a gente pede coisas ao Senhor, coisas fúteis. A Bíblia fala que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então tudo aquilo que nós pedimos para glorificar e testemunhar o santo nome do Senhor. Então, nesse texto o Tiago está falando: e quando pedem mal, porque na maioria das vezes nós pedimos para o nosso deleite. Os nossos pedidos não são exatamente para agradar a Deus. E é nesse momento, novamente, que entra o Espírito Santo intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando nós não estivermos dando conta, é só deixar o Espírito Santo agir. Mas isso não nos impede de orar, não nos tira a obrigação de estarmos orando constantemente. No livro de Tessalonicenses, no capítulo 1, fala assim: nunca deixei de orar. Eu peguei essa tradução, nunca deixei de orar, mas esse texto
E aí eu comecei a orar, eu comecei a falar assim, gente, mas vamos ver lá fundo a vida desses pregadores. E aí eu comecei a ver a dificuldade que cada um enfrentava, porque para você ser um pregador e você sair pregando por todo lugar, eles deixam a mulher, eles deixam os filhos, muitas das partes, eles estão viajando pelo mundo, os filhos têm que estudar. Enquanto eles estão indo para outras igrejas pregar, os filhos têm que estudar. Eles não podem estar presentes constantemente. E as mulheres têm que ficar em casa cuidando dos filhos. E eu comecei a ver quantas vezes a gente vê um homem de Deus e fala de, nossa, que legal, olha o chamado dessa pessoa. E muitas das vezes a gente esquece o quanto essa pessoa abriu mão de alguns momentos para simplesmente fazer a obra de Deus. A gente esquece de alguns detalhes. Então, nessa questão, eu comecei a ver sobre isso. A todo aquele que pedir, insistentemente, tem um texto da Bíblia que fala que a gente deve orar perseverando na nossa oração. Porque a nossa oração, muitas é o que a gente coloca. A gente às vezes quer, será que a gente realmente quer? A ponto de orar até eu receber? A gente persevera até receber? A gente puxa, eu falei que, eu sei que há um tempo atrás, a gente ora por objetos, e eu falei assim, eu não vou colocar mais objetos, porque eu não quero revelação nova. Eu quero ver se cumprir na minha vida as orações velhas. Acredita que teve revelação nova? Até esqueci. Porque muitas das vezes, Deus me deu a resposta, Deus vai deixar de cumprir? Não vai. Só que muitas das vezes, a gente vive em momentos da nossa vida que a gente quer coisas que não são quereres profundos. Deus vai nos responder, vai. Só que muitas das vezes a gente só está pedindo da boca para fora. Então o Espírito Santo ele tem esse papel de interceder, porque a nossa oração nem sempre ela vai estar com a vontade de Deus. No livro de Romanos fala que o nosso corpo ele veio com o gênero do pecado que Adão cometeu. Então, sim, infelizmente, o nosso corpo ele pode ser corruptível. Ele vai trazer pensamentos, vontades e desejos. A Bíblia fala que nós devemos, Paulo fala que nós devemos estar constantemente lutando contra o desejo da nossa carne, contra as concupiscências da nossa carne. Então, em todo instante ele está falando que nós cometemos o erro de orar e de desejar coisas que não vêm da parte do Senhor. Então, nesse instante, entra o Espírito Santo orando com gemidos inexprimíveis. No livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 2, fala assim, é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de controlar em todos os outros sentidos. Amém. Porque a nossa língua, ela tem a capacidade de dar, se nós continuarmos o texto, a gente vai ver, ela é capaz de gerar vida, mas ela também é capaz de gerar morte. Infelizmente, nós temos esse mal que está escrito aqui. Então, nós devemos saber, nós devemos estar conectados todos os instantes com o Espírito Santo, porque por mais que ele esteja orando, com gemidos inexprimíveis, a nossa vontade, ela deve estar alinhada com a sempre da vontade do Senhor. Se tempo atrás
E é assim que a gente deve ter. As nossas orações, elas devem constantemente estar alinhadas ao centro da vontade do Senhor. No livro de Tiago ainda, capítulo 5, versículo 13, diz assim: alguns de vocês estão passando por dificuldade, então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Se a gente continuar esse texto, ele vai continuar falando. Se alguém está com uma doença, que os presbíteros vão, que os presbíteros orem, que os presbíteros unjam aquela pessoa. Por quê? Em nenhum instante a Bíblia nos dá respaldo de pararmos de orar porque o Espírito Santo está intercedendo por nós. Não, ele é sim nosso intercessor, mas constantemente nós devemos estar buscando nos ligar e nos aproximarmos dele e da vontade do Senhor, da vontade do Espírito Santo. Nós devemos estar no centro da vontade do Senhor. Então nós devemos ter em mente que essa função do Espírito Santo de orar, de interceder com gemidos inexprimíveis por nós, está acontecendo a todo instante. Mas nós podemos mover com a nossa oração para nos aproximar do Senhor, mesmo que ele esteja orando constantemente, que ele esteja gemendo. João Calvino, ele fala algo muito interessante. Somos tão frios e indolentes em nossa carne que não podemos orar corretamente, a menos que sejamos despertados pelo Espírito Santo. João Calvino fala isso, mas muito antes dele, Jesus já falou isso e Paulo já falava isso. Porque a nossa oração, ela só pode estar no centro da vontade do Senhor se constantemente nós buscarmos saber qual é a vontade do Senhor. Amém. A nossa oração só vai ter algum poder, ela só vai poder sair dos desejos da nossa carne se nós buscarmos estar no centro da vontade do Senhor, se haver um mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Já John Stott, não sabemos nem mesmo se devemos orar por libertação de nossos sofrimentos ou por força para suportá-los. Que é aquela parte que eu falei da moça que estava indo e ela provavelmente estava dizendo: Senhor, me ajuda a não chegar atrasada. Nem mesmo ela sabia qual era a oração que deveria ser feita. Porque muitas